Agora, destaque internacional. Um ex-editor de um tabloide dos Estados Unidos afirma que publicava notícias favoráveis à campanha de Donald Trump. Assunto para o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios. Favalli, boa noite para você. Quais das campanhas? Isso vem causando uma polêmica que foi no âmbito do julgamento de Donald Trump, é isso? Exatamente, Tiago, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí do outro lado da linha, seja pelas ondas do rádio, seja pelas nossas múltiplas plataformas. Parece que não faz o menor sentido, né? Notícias favoráveis ou desfavoráveis podem ser questionadas a ética ou a moral de um jornalista, de um editor. Mas o que isso tem a ver com um julgamento sobre falsificação da declaração do imposto de renda do Donald Trump? Pois é. Como está tão intrincado, eu coloquei aqui uma malha de imagens para a gente entender o que foi esse segundo dia de julgamento da segunda semana do processo contra o Donald Trump, uma semana importante porque começaram as oitivas. E hoje falou uma testemunha, David Packer. Eu coloquei aqui a expressão que foi repetida muitas vezes dentro do tribunal hoje. Pegar e matar, catch and kill. Não tem nada a ver com nenhum crime violento. É o seguinte, que era uma tática usada pelo tabloide. Isso é uma expressão dentro ali dos jargões da comunicação nos Estados Unidos para dizer que as notícias desfavoráveis a alguém eram rapidamente identificadas, catch, e eliminadas, o kill. Por isso, a expressão. O David Packer, hoje 72 anos, em 2016, vamos voltar no tempo, a primeira campanha de fato, sólida, consistente do Donald Trump, campanha essa que levou ele a presidente dos Estados Unidos, contou com, digamos, uma ajuda em determinado momento de David Packer, que era então o editor responsável pela edição do National Enquirer, um jornal de segunda linha, um tabloide muito popular nas bancas de jornais da cidade de Nova York. E ele assumiu que tinha um contato muito próximo com Donald Trump. Durante a oitiva dele, durante o pronunciamento, ele disse: eu trato o Trump de Donald, chegamos a ser amigos. E realmente a gente tinha ali um combinado, a gente tinha estabelecido uma relação em que eu identificava notícias desfavoráveis, passava para o staff dele, para secretários, assessores, o advogado, e publicava o que a gente julgava ser favorável para ajudá-lo na campanha. Peraí, isso é contra a lei? Não é. De novo, você pode questionar a moral e a ética dessa empresa ou desse jornalista de fato. Mas o que isso tem a ver com a questão do Donald Trump? É que a promotoria, a parte que acusa o Donald Trump, a parte do estado de Nova York, está puxando o caso mais para a questão de campanha e a ética, a presença política de Donald Trump em 2016, do que propriamente dito pelas falsificações na declaração do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica de Donald Trump. E aqui é importante, aqui ficou claro no depoimento de David Packer que ele sabia do caso com Stormy Daniels e não foi publicado isso da maneira em que a promotoria julga clara. Isto, na acusação, na tese da promotoria, é o chamado felony, é uma agressão à Constituição, ao Código de Leis, porque, segundo a acusação, o Donald Trump tentou apagar dados que seriam importantes para a opinião pública em 2016, quando ele era candidato. Então, por isso, David Packer foi uma figura importante nesse segundo dia de oitivas, por enquanto, das testemunhas chamadas pela acusação. Ontem e hoje, segunda e terça-feira, Tiago, os depoimentos foram mais curtos. Eles acabaram por volta das 2h30 da tarde. Amanhã não tem, retoma na quinta-feira, porque é feriado judaico. E como em Nova York, principalmente na cidade, tem muita gente que professa o judaísmo, é a Páscoa judaica, então foi mais curto por causa das festas, das preparações. Amanhã é o feriado propriamente dito, vamos ter a retomada do julgamento na quinta-feira. E claro, rapidamente, o Donald Trump fez um pronunciamento quando ele encontrou um batalhão de repórteres que estava esperando por ele na saída do tribunal. Quando alguém concorre a um cargo como esse, cargo de presidente dos Estados Unidos, é muito comum que essas mulheres liguem para revistas como a National Enquirer, o jornal, para tentar vender as suas histórias. Ele tentou minimizar o caso de que a National Enquirer, a princípio, não se interessou sobre, então, as acusações de Stormy Daniels, uma atriz do entretenimento adulto que alega ter tido um caso extraconjugal com o Donald Trump. De novo, um caso, se aconteceu ou não, não é crime nos Estados Unidos.
como não seria crime no Brasil. Então, lembrando, por que Donald Trump está sentado no banco dos réus e se torna o primeiro presidente ou ex-presidente, alguém que tem exercido o cargo de presidente dos Estados Unidos, a responder formalmente por um crime na justiça? A promotoria de Nova York identificou que 34 documentos, ou 34 páginas diferentes da declaração de imposto de renda do Donald Trump, ele não esclarece que comprou um silêncio de Stormy Daniels, pagou a ela $130 mil, usou um terceiro intermediário, que era o advogado, e isso para o estado de Nova York é crime. Piorado quando ele tenta esconder isso da opinião pública durante a campanha de presidente, então em 2016. Para encerrar, um puxão de orelha que o Donald Trump tomou hoje no tribunal, também pela promotoria. A promotoria está pedindo uma multa para Donald Trump de $100 mil, porque é estabelecido, e isso foi dito pelo juiz, que o que acontece no tribunal tem que ser restrito entre acusação, defesa e o júri, que ele não pode expor esses casos e nem tentar constranger testemunhas ou júri fora. E algo que, segundo a promotoria, o Donald Trump está fazendo na rede social que ele mesmo fundou. Ele ainda pode ser multado aí e tomou um belo puxão de orelha hoje. E muita coisa ainda vai acontecer nesse julgamento. Muita coisa. Olha, bom trabalho para você. Até mais, gente.